Oi pessoal, hoje o nosso tema ele é bastante interessante. É um tema mais que atual, porque é um tema futuro. O empregador ele poderá exigir do seu futuro empregado que ele seja vacinado contra a Covid-19? É um tema novo, mas que vai acontecer. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que destacar que não há regra jurídica tratando do assunto. Nem poderia ter, um tema que nem existe ainda, um fato que não existe. As vacinas elas estão em fase final de pesquisa. Alguns países já anunciaram que já iniciaram teste, como a Rússia e a China, mas tem muita expectativa em relação à vacina da Inglaterra, de Oxford. O fato é que a vacina virá mais cedo ou mais tarde e esse tema ele virá à tona. Pode ser que daqui para lá, como aconteceu com algumas medidas provisórias, o legislador resolva tratar dessa questão. Mas mesmo assim, ainda seria possível discutir a constitucionalidade dessa medida provisória ou até mesmo dessa lei. Como aconteceu, por exemplo, com a MP número 927, naquele dispositivo que tratava da Covid, não classificando-a como doença ocupacional, e o STF, mesmo antes da perda da vigência dessa MP, declarou a sua inconstitucionalidade. Pois bem, mas podemos fazer uma analogia para iniciar nosso trabalho de interpretação para chegar a uma conclusão se é possível ou não ao empregador exigir que o empregado, que seu futuro empregado já esteja vacinado. Em tempos de normalidade, a gente poderia até dizer que não é possível exigir porque seria uma discriminação. Nós temos uma norma trabalhista que trata da discriminação em relação à exigência de alguns exames, mas não esse, claro, é a Lei 9.029. A gente pode até aqui passar a exibi-la para tratar. A Lei 9.029, ela proíbe a exigência de atestado de gravidez, esterilização e outras práticas discriminatórias. Está aqui no artigo 1º. É a proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, cor. Tá? Inclusive aí ele relata aí quais são ou discrimina quais são os exames específicos que são proibidos, principalmente o exame de gravidez, para iniciar e manter a relação de emprego. Já discutimos em outras oportunidades que é possível sim fazer o teste de gravidez para despedir a empregada pela sua própria segurança, mas isso aqui não é objeto do presente vídeo. Vamos voltar aqui então. Então poderíamos fazer essa analogia e dizer que a empresa não pode exigir do empregado o exame ou a vacinação contra a Covid-19. Essa seria o primeiro argumento que vem, digamos assim, de forma imediata, porque veda-se a discriminação. A própria Constituição Federal também veda a discriminação. Essa Lei 9.029 de 95, ela é mais específica, pois se aplica às relações laborais. Agora é necessário distinguir, vamos passar o próximo slide, distinguir aí a discriminação objetiva da discriminação subjetiva. Veja qual foi a intenção do legislador quando editou aquela lei 9.029. Foi justamente vedar a discriminação subjetiva, discriminações sem razão de ser. Ou uma situação, por exemplo, da mulher grávida. Por que o empregador ele não teria, digamos assim, não seria opção dele contratar uma pessoa que já estivesse grávida, ou então que viesse a ficar grávida durante o contrato de trabalho, porque todos nós sabemos que nesse caso a mulher
grávida, ela tem uma estabilidade no emprego. E isso aí pode, entre aspas, atrapalhar o gerenciamento da atividade econômica da empresa. Então veja que o objetivo do empregador, o objetivo do legislador foi justamente esse, evitar uma discriminação subjetiva. Mas é possível sim editar ou exigir ou impor uma discriminação objetiva, aquela que deixa claro os seus objetivos dentro dos limites legais. Por exemplo, não é possível fazer uma discriminação em razão do sexo ou do gênero dos empregados, salvo por um motivo que o justifique, mas um motivo objetivo, não é um motivo subjetivo, porque o empregador não gosta de mulher, o empregador não gosta de homem, não é por esse motivo. Digamos que a empresa vai contratar pessoas para trabalhar no vestiário feminino. Então há uma justificação para aquela discriminação, é uma discriminação objetiva. Isso sem falar na discriminação positiva, que é aquela que é imposta pela própria norma jurídica. Então há uma diferenciação, nem toda discriminação ela é vedada. A discriminação objetiva, quando é amparada na lei, quando ela é justificada dentro da lei, ela é permitida. E nesse caso aí, essa discriminação, ela seria subjetiva ou objetiva? Qual seria a intenção do empregador em não contratar um trabalhador que não estivesse vacinado? A intenção dele seria de discriminar esse empregado? Pelo contrário, a intenção da empresa seria de proteger a própria saúde desse trabalhador, pois ele poderia ou poderá adquirir a Covid-19 no próprio meio ambiente de trabalho. Então, a discriminação nesse caso e no nosso entendimento é uma discriminação permitida pelo conjunto ou pelo ordenamento jurídico nacional. Podemos citar também aqui, vamos mudar mais uma vez de slide, a própria CLT, se vocês forem ver aqui, no artigo 8º já é regra de interpretação. O artigo 8º faz parte da teoria geral do direito do trabalho, e ele aqui no final fala o seguinte sobre a interpretação. O direito comparado, mas sempre de maneira de que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Portanto, quando a empresa exige que o empregado, quando a empresa for exigir no futuro que o empregado esteja vacinado contra a Covid-19, ele está protegendo um interesse público e não um interesse particular privado do trabalhador. Assim, em conclusão, a discriminação é objetiva nesse sentido e ela será admitida pelo ordenamento jurídico nacional.